Boa noite aí, o pessoal do presencial. Boa noite, pessoal do online. Então, vamos dar sequência aí, conforme nós paramos na última aula. Na última aula, eu cheguei a falar sobre a conduta. Parei no ponto de 1.1. Comecei a falar sobre o movimento corporal, comportamento humano voluntário, na parte da conduta. E trabalhei em cima dos crimes omissivos próprios e nos crimes omissivos impróprios. Tá? Eu vou esquematizar mais uma vez aqui o elemento do crime que nós estamos trabalhando, que é o fato típico. Então, a gente está em cima do fato típico ainda, beleza? Então, analisando os requisitos do fato típico, eu comecei a trabalhar em cima da conduta. Falei para vocês que a conduta, especificamente, é um elemento do fato típico. Ela pode ser uma conduta comissiva, ou seja, quando demandar uma ação, mas também eu posso praticar um crime através de uma conduta omissiva. E essa conduta omissiva, ela pode ser uma conduta omissiva própria ou uma conduta omissiva imprópria, ou seja, quando ocorreu os crimes comissivos por omissão, tá? Então, ó, o ponto que foi abordado, que nós chegamos a falar da conduta, foi 1.1, o tema conduta, ou melhor, 1.0, né? E 1.1 foi as características da conduta, não é isso? Isso, aqui ó, características da conduta. São duas. Eu comecei a trabalhar em cima da primeira, que é o comportamento humano voluntário. Aí eu falei para vocês que dentro desse comportamento humano voluntário, eu poderia ter uma conduta comissiva através de uma ação ou uma conduta omissiva. Omissiva própria, omissiva imprópria, foi onde que eu parei aqui em cima desse elemento da conduta, tá? Então agora vamos para a letra B. A letra B, mais um requisito aí, uma característica da conduta, é a voluntariedade. Então anota no seu caderno, característica da conduta, letra B, a voluntariedade. Então analisando aqui a voluntariedade, toda conduta ela tem que ser voluntária, tá? Não existe o fato típico se eu tiver uma conduta involuntária. Se a conduta é involuntária, ela vai excluir o fato típico e, consequentemente, a conduta será o quê? Atípica. Para a conduta ser típica, ela tem que ser o quê? Voluntária. E dentro da voluntariedade, eu posso ter uma conduta dolosa, advinda do dolo. Posso ter uma conduta também culposa e uma conduta, ó, préter-dolosa. A conduta préter-dolosa, ela é um mix, é uma mistura entre o dolo e a culpa. Ou seja, eu tenho dolo no crime antecedente e a culpa no crime consequente. Então a gente vai estudar em cima desse elemento da conduta a voluntariedade, começando em cima da conduta dolosa, tá? Então vamos estudar aqui, ó, primeiro ponto, dentro da letra B, o dolo. O dolo. Primeiro detalhe importante. De acordo com o Código Penal, uma conduta para ser dolosa, o agente tem que agir com vontade de praticar a conduta. Então, quando ele age com vontade de praticar a conduta, eu vou ter o dolo direto. E quando ele assume o risco da produção do resultado, ele prevê o resultado, sabe que o resultado pode vir a ocorrer e mesmo assim ele assume o risco, porque ele não está nem aí. Se o resultado ocorreu ou não, ele assumiu o risco. Então, nessa parte eu tenho dolo eventual, tá? Vocês vão anotar aqui, ó, dentro do ponto dolo, quais são as teorias que foram adotadas pelo Código Penal. Eu tenho duas. Primeira, letra A,
teoria da vontade. Então, teoria da vontade, ela foi adotada pelo Código Penal para falar sobre o dolo direto, tá? Então, a teoria da vontade de respeito ao dolo direto. Já na letra B, eu tenho outra teoria que é adotada pelo Código Penal, que é a teoria do assentimento. A teoria do assentimento, ela foi adotada pelo Código Penal para abarcar o dolo eventual, tá? Então, teoria do assentimento, foi adotado o dolo eventual. Previsão dentro do Código Penal dessas duas teorias. Pega o artigo 18. Artigo 18 do Código Penal, inciso 1. Então, o artigo 18 fala o seguinte, ó. Diz-se o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado. Então, doloso, quando o agente quis o resultado. Nessa parte onde eu parei foi adotada a teoria da vontade. Quando o agente age querendo resultado, ele está agindo através do dolo direto. Então, nessa parte que eu li agora, doloso, quando o agente quis o resultado, foi adotada a teoria da vontade, o dolo direto. Na segunda parte, dando continuidade ao artigo 18, inciso 1, vai falar o seguinte, ó. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando ele assume o risco de produzir o resultado, mas não está nem aí se vai ocorrer ou não, eu tenho a teoria do assentimento, que foi adotado tendo visto o dolo eventual. Então, se cai na tua prova, falando assim, ó, teoria adotada pelo Código Penal no tema dolo, foi a teoria da vontade e a teoria do assentimento. A teoria da representação, que é uma das características trazidas pela doutrina em cima das teorias do dolo, ela não foi adotada pelo Código Penal, porque ela não faz a diferenciação entre o dolo direto e o dolo eventual. Então, teorias adotadas pelo Código Penal são só essas duas aqui, beleza? Teoria da vontade e teoria do assentimento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte agora no seu caderno. Você vai anotar aqui, ó. Anota assim, ó. Espécies de dolo. Espécies de dolo. Então, primeira espécie de dolo aí, ó. Vamos começar através do dolo direto. Aqui, ó. Dolo direto, letra A. O dolo direto, pessoal, eu posso ter o dolo direto de primeiro grau, mas também posso ter o dolo direto de segundo grau, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa, né? Aí, vamos supor que o meio de execução que eu vou utilizar é uma arma de fogo. Eu olho para a pessoa está aqui, meu desafeto, pego minha arma de fogo e efetuo os disparos contra ela. Eu estou agindo através do dolo eventual? Não. Eu estou agindo através do dolo direto. Eu tenho vontade de tirar a vida dessa pessoa. Vai ser dolo de segundo grau? Não. Ó. Dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de primeiro grau é onde recai ali diretamente a conduta do agente. Eu não vou me basear em cima do meio de execução que ele vai utilizar. Tá? Por quê? Quando eu utilizo um meio de execução que necessariamente, além da pessoa que eu quero matar, vai gerar como consequência a morte de todos, eu posso agir com dolo direto primeiro grau em cima de uma pessoa e dolo direto segundo grau em cima de todos os outros envolvidos. Por exemplo, ó, aqui ó, um carro. Vou botar um carro aqui primeiro. Aqui eu tenho um carro. Dentro do carro vai ter o condutor, ou seja, o motorista e os passageiros. Então vamos supor aqui, ó, está o motorista.
e aqui atrás os passageiros. Preste atenção no que eu vou falar agora. Se eu pegar uma arma de fogo, ó, pego uma arma de fogo, eu quero matar o motorista desse carro. Eu sei que eu posso errar e acertar aquelas pessoas que estão ali, os outros passageiros. Não posso? Sim. Mas será que necessariamente se eu errar os disparos efetuados, eu vou matar todos dentro do carro? Não necessariamente. Possa ser que eu erre os disparos contra o desafeto que eu quero praticar a conduta e venha acertar alguns passageiros, ou então mesmo não venho nem acertar. Então, ó, peguei a arma de fogo, efetuei um disparo aqui, ó, contra o condutor, matei ele. Além de matá-lo, devido a outros disparos, acertei outros indivíduos aqui. Preste atenção. Então, no que diz respeito à minha conduta em cima dele, eu agi através do dolo direto de primeiro grau. Foi onde recaiu minha conduta diretamente em cima da pessoa que eu queria matar. Entretanto, quando eu venho a visualizar que eu poderia errar os disparos de arma de fogo e poderia vir acertar outras pessoas que estavam dentro do carro, eu assumi o risco da produção do resultado. Então eu posso responder também, se caso vier a matar as outras pessoas, através do dolo eventual. Não vai ser dolo direto de primeiro nem de segundo grau. Vai ter dolo de primeiro, e se eu, além de matar o condutor, vier a matar os outros passageiros, eu assumir o risco, vai ser o dolo eventual. Tá? Tá entendendo nessa parte? Beleza. Então a arma de fogo, eu posso matar o condutor, posso também vir a matar outras pessoas dentro do carro, mas não necessariamente todos vão morrer. Pode ser que alguém venha a ser atingido, mas também possa ser que alguém venha a escapar. Agora, vai mudar o cenário se o meio de execução que eu utilizar, por exemplo, fosse uma granada com alto potencial explosivo. Então, ó, eu sei que se eu utilizar essa granada, a consequência pela potencialidade lesiva que ela tem é, além de matar o desafeto que eu quero praticar a conduta, ou seja, o motorista, todos os integrantes do veículo também vão morrer. Porque o meio de execução que eu estou utilizando é o meio que vai gerar a consequência necessária da morte de todos os integrantes do carro. Então joguei a granada, sabendo que poderia todos dentro do carro vir a falecer. Vou agir, ó, com dolo de primeiro grau em cima da pessoa que eu quero matar, então dolo de primeiro grau, e dolo de segundo grau em cima dos outros passageiros. Porque quando eu acionar a granada, necessariamente todo mundo vai morrer. Aí não vai entrar o dolo eventual. Porque no dolo eventual tu assume o risco da produção do resultado, pode ocorrer o resultado morte ou não. Já no dolo de segundo grau, o meio de execução que tu for utilizar, necessariamente todos vão morrer. Então tu vai agir com dolo de primeiro grau em cima da pessoa que quer matar e dolo de segundo grau em cima das outras pessoas. Tá? Muda agora o cenário do carro e põe como se fosse um avião. Você sabe muito bem, se você acionar uma granada, né, ou então uma dinamite dentro de um avião, a consequência vai ser o quê? Todo mundo morrer. Você utiliza como meio de execução uma granada dentro do avião, sendo que você quer matar especificamente uma pessoa só, o seu desafeto. Tá? Então tu quer matar teu desafeto, mas você sabe que o meio de execução que tu vai utilizar, todos vão morrer. Acionou a granada, o avião explodiu, todos os integrantes do avião vieram a falecer. Você agiu com dolo de primeiro grau em cima da pessoa que queria matar e dolo de segundo grau em cima dos outros passageiros. Porque o meio de execução que tu utilizou, necessariamente todo mundo ia morrer. Então não vai ser dolo eventual. Vai ser dolo direto de segundo grau nos passageiros ali, quando o meio de execução que você utilizou necessariamente explodiu e matou todos os integrantes. Beleza? Se cai na tua prova assim, ó, o dolo de segundo grau é o dolo de consequências necessárias? Certo. Porque o meio de execução que tu utilizar, necessariamente todos vão morrer.
Beleza? Deu para entender então essa parte, né? Hoje tem doutrinadores falando sobre o dolo direto de terceiro grau, mas ainda é só um ensaio, não está arraigado ainda dentro da doutrina. O que seria o dolo direto de terceiro grau, de acordo com alguns doutrinadores? Volta o exemplo do avião, tá? Eu quero matar um integrante dentro do avião. Eu sei que se eu acionar a dinamite, todos vão morrer, ou seja, todos os passageiros. Vamos supor que um desses passageiros seja uma mulher e essa mulher esteja grávida. Então você vai agir com dolo de primeiro grau em cima da pessoa que você queria matar, dolo de segundo grau em cima dos outros passageiros e dolo de terceiro grau em cima do feto que a mulher estava gerando, tá? Mas ainda é um ensaio, é doutrina aí já citando o dolo de terceiro grau. Hoje, dentro da doutrina majoritária, eu só tenho essa divisão do dolo direto, primeiro e segundo. Mas aí, como eu sou professor, tenho que citar para vocês a evolução da doutrina. Então tá aí o dolo de terceiro grau aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora, você vai pôr letra B. Na letra B, põe assim, ó. Dolo indireto. Dolo indireto. No dolo indireto, eu posso dividi-lo, ó, em dolo alternativo. E além do dolo alternativo, esse dolo indireto, ele também pode trazer a seguinte classificação, que eu acabei de citar para vocês. De acordo com a teoria do assentimento, eu tenho dolo o quê? Eventual. O dolo eventual não é um dolo direto. O dolo direto só tem de primeiro e segundo grau. O dolo eventual é uma espécie de dolo o quê? Indireto, tá? Então você vai anotar aqui, ó, eventual. Então, dentro da classificação do dolo indireto, tem duas espécies. É o dolo alternativo e o dolo eventual. O que seria o dolo alternativo? Por exemplo, vamos supor que eu vou praticar uma conduta. Dentro dessa minha conduta, eu penso dessa seguinte forma. Para mim, tanto faz lesionar ou matar a pessoa, tá? Tanto faz a lesão ou a morte. Então, eu pego uma arma de fogo, efetuo disparos contra essa pessoa. Se ela vier a ser lesionada, para mim tá bom. Mas se ela morrer, para mim também tá bom. Então, meu dolo é alternativo, ou matar ou lesionar. No dolo alternativo, você vai levar como consequência para a conduta do agente sempre o dolo da conduta mais grave. Nesse exemplo que eu citei para vocês, vamos supor que eu efetuei o disparo de arma de fogo contra essa pessoa e a pessoa não veio a falecer. Ela veio a ser lesionada, não veio? Você vai jogar lesão corporal em cima da conduta do agente? Não, porque você vai em cima do dolo mais grave. Se ele estava querendo matar ou lesionar e ele não matou por circunstâncias ali à vontade dele, ele vai responder por tentativa de homicídio. A lesão corporal vai ser absorvida. E se ele, por exemplo, nessa situação, ele tira nas pernas, né, digamos, e alega que era realmente queria só lesionar ele, teria como nesse sentido? Se, dependendo do caso concreto, se ficar verificado que ele só efetuou o disparo na perna, né, o disparo na perna em si, dependendo onde pegar, não vai ter a potencialidade para matar a pessoa. Então, dependendo desse caso, ele pode vir a responder por lesão. Tá? Mas se ficar evidenciado que para ele tanto faz ou matar ou lesionar, mesmo ele atirando na perna, ele poderia responder por tentativa de homicídio. Porque eu não posso também chegar e falar com certeza que um tiro na perna é uma lesão corporal. Às vezes o cara pode dar uma gatilhada, pode errar na efetuação do disparo e ao invés de acertar a cabeça ou acertar o tórax, ele acerta a perna. Tá? Vamos lá agora no dolo eventual. Então, o dolo eventual, eu falei para vocês, quando o agente assumiu o quê? O risco da produção do resultado e não está nem aí se o resultado vai ocorrer.
tá? Então vamos supor um exemplo. Estou aqui na sala. Eu quero matar o Paulinho. Eu sei que se eu errar, eu posso vir acertar outra pessoa. Não posso? Eu sei que além dos disparos que eu posso vir a matá-lo, eu também posso acertar qualquer um de vocês. Mas vamos lá. Peguei minha arma de fogo, efetuei disparos na direção do Paulinho, acertei ele e também acertei as pessoas que estavam lá atrás. Eu vou responder com dolo direto em cima do Paulinho, de primeiro grau, e dolo eventual em cima dos outros. Necessariamente, quando eu começar a efetuar o disparo de arma de fogo, todos vão morrer? Não. Primeiro que ninguém vai começar um querer correr aqui, né? Um atrás do outro. Mas eu, quando efetuo o disparo em cima dele e mato, e além disso eu venho acertar outras pessoas, eu vou responder dolo direto em cima dele, de primeiro grau, e dolo eventual em cima das outras pessoas. Porque eu estou prevendo que eu posso errar e vir acertar os outros transeuntes, os outros alunos aqui no caso específico. Tá? Então eu assumi o risco da produção do resultado. Vamos supor que tu quer matar uma pessoa na rua. Tá lá, a pessoa está caminhando na rua. Sendo que ela está caminhando conjuntamente com o namorado. Você sabe que se você errar, você pode acertar o namorado dessa pessoa. Ou você também pode acertar a pessoa que você quer matar e vir atingir também o namorado. Pessoal, eu miro em cima da pessoa do meu desafeto que eu quero matar, erro, não acerto nenhum dos dois. Eu vou responder por qual crime? Quantas tentativas de homicídio? Não. A de segundo grau, quando tu fala segundo grau, necessariamente todos vão morrer. Não tem escapatória. Não, é uma de primeiro e uma eventual. Então assim, ó, tá aqui. Na minha cabeça, ó, eu sei que eu posso errar e acertar a namorada do Paulinho, por exemplo. Aí eu só mirei em cima do Paulinho, errei, tanto o Paulinho como a namorada dele. Meu dolo não era matar a namorada dele, sim o Paulinho. Mas eu errei e não acertei ninguém. Então, nesse caso específico, ó, ele deveria, o agente vai responder por tentativa de homicídio em cima do Paulinho. Só. Porque até então não tem como você vislumbrar se ele assumiu o risco ali de também acertá-la. Porque no caso concreto só vou evidenciar a tentativa em cima dele. É estranho porque aí eu estou falando que está praticamente excluindo a tentativa do dolo eventual, né? Se você não acerta o desafeto, não acerta ninguém, ele, por em tese, responde só por uma tentativa de homicídio. Mas se ele acertar o Paulinho, além do Paulinho acertar a namorada, ele pode responder por duplo homicídio através de uma conduta, se os dois vierem a falecer, ou por um homicídio consumado ou uma tentativa de homicídio. Mas se errar, responde só por uma tentativa. É incoerente, né? Tá? Mas e se ele acertar só quem ele queria mesmo, e a pessoa do lado? Só vai responder se ele matar por um homicídio. Se ele não matar, por apenas uma tentativa. Tá? Isso aí que é o problema do dolo eventual, porque o dolo eventual tem que ficar bem evidenciado, né, que poderia a conduta dele recair em cima de outras pessoas. Mas dentro do caso concreto, imagina, eu efetuei 5 disparos contra ele, não acertei, mas eu causei risco para a namorada dele também. Mas ele vai responder só pela tentativa de homicídio em cima do Paulinho. E essa namorada, ou até uma pessoa que estava passando perto, não tem o direito de reclamar dela. Foi um ato que praticamente quase matou ele, digamos. É, Não tem direito a fazer nada. Nesse caso específico, não, ela pode, porque ele está perguntando aqui se ela pode vir a reclamar. Pode, porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, qualquer pessoa do povo pode fazer a delação crime e reclamar ali perante as autoridades policiais. Entendeu? Agora, eu trouxe essa situação para vocês. O dolo eventual cabe tentativa? A tentativa é de difícil percepção, tá? Mas, de acordo com a jurisprudência majoritária, cabe tentativa sim, tá? Então, cabe tentativa no dolo eventual. Põe outra... Livro, professor, se acertar a namorada do cara e não acertar o Paulinho, aí vai ficar evidenciado a tentativa nesse caso?
Vai, olha só, ele está perguntando se caso errar a namorada, o Paulinho e acertar a namorada dele, vai ficar evidenciado a tentativa? Vai, porque ocorreu o que? O erro na execução. Quando ocorre o erro na execução, você responde como se tivesse acertado a pessoa que você queria praticar a conduta. Então, vou responder como se tivesse tentado contra a vida do Paulinho, sendo que quem foi a vítima real? Foi a namorada dele, mas eu vou responder por tentativa de homicídio. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Além do dolo direto, do dolo indireto, eu tenho também, ó, o dolo específico. O dolo específico, ele é trazido como sinônimo, ó, ele é igual ao especial fim de agir, tá? Então, quando me referir a dolo específico, pode ser sinônimo de especial fim de agir. Vai ter crimes que, além do dolo, se requer algo a mais. Se requer um especial fim de agir. Por exemplo, o crime de extorsão. O crime de extorsão, eu não posso falar que eu só posso praticar a conduta através do dolo. Além do dolo, se requer algo a mais. Se requer um especial fim de agir. Por exemplo, quando eu constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, eu tenho um objetivo no crime de extorsão, que é obter a vantagem econômica. Tá? Então, tem que ter o dolo, mais o especial fim de agir para responder pela extorsão, que seria a obtenção da vantagem econômica. Tá? Então, tem doutrinadores que vão falar que é o dolo o quê? Específico. Outros vão falar que é o dolo mais o especial fim de agir. No crime de concussão, um crime de concussão é um crime próprio. Ele tem que ser praticado como regra pelo funcionário público e traz a conduta através do verbo exigir. Mas basta o funcionário público exigir ou se requer um especial fim de agir da conduta dele? Se requer. Requer um dolo específico, requer um especial fim de agir. Além dele exigir, ele tem a finalidade que é exigir o quê? Vantagem indevida. Se ele exigir outra coisa que não seja uma vantagem indevida, eu não sei qual é o dolo dele. Para enquadrar a conduta dele, pode ser que ele está exigindo o quê? Ó, se ele está exigindo praticar uma conjunção carnal com a pessoa, está constrangendo, ele pode responder pelo crime de estupro. Então, no crime de concussão, ele vai exigir, mas o especial fim de agir dele é exigir o quê? Vantagem indevida. Então, seria o dolo específico. Diferentemente do crime de homicídio. O crime de homicídio basta somente o dolo. Você quer matar uma pessoa, você precisa matar a pessoa necessariamente para ganhar dinheiro? Não. O tipo penal do artigo 121 ele só traz assim, ó, matar alguém. Agora, se você mata alguém para receber uma vantagem, um pagamento, tu vai responder por homicídio qualificado, tendo visto o quê? Mediante paga. Mas para eu matar uma pessoa, para eu praticar o homicídio, basta somente o dolo. Não se requer um especial fim de agir. Já no crime de furto, quando você subtrai uma coisa alheia móvel, você tem que ter uma finalidade a mais, além da subtração. Você vai subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem. Porque se você subtrai uma coisa e utiliza ela, ou seja, a tua subtração só foi para usar a coisa. Tu não vai responder pelo crime de furto. Porque no direito penal brasileiro não existe o ilícito penal do furto de uso. O furto de uso é um ilícito civil. Se eu pego uma coisa, por exemplo, uma bicicleta, uso e depois devolvo para o dono, subtraí sem ele saber, depois eu botei no mesmo lugar que eu fiz a subtração. Eu tive especial fim de agir? Eu subtraí essa bicicleta para mim? Ou para outra? Não. Então foi o furto de uso. É um fato atípico. É um ilícito civil, mas não um ilícito penal. Então, um crime de furto também se requer o quê? Um especial fim de agir. Beleza? Ou um dolo específico. Põe aí.
Letra D. Na letra D, pessoal, você vai pôr ó, o dolo geral. O dolo geral também, ele é classificado pela doutrina como aberratio causae ou aberratio delicti. Tem previsão no artigo 74 do Código Penal. Então, por exemplo, vamos supor que o indivíduo ele quer matar uma pessoa, tá? Ele quer matar uma pessoa através da asfixia. Aí asfixiou a pessoa aqui, ó. Aí a pessoa apagou. E para ele pensou que tinha matado a pessoa. Viu a pessoa desmaiada e falou assim, está morta. Morreu por asfixia. Aí o que ele fez? Pegou essa pessoa e jogou. Jogou na água. Depois, através do exame necroscópico, ficou comprovado que a pessoa não morreu pela asfixia, e sim pelo afogamento. Ou seja, ocorreu um aberratio no nexo causal. Ele queria matar a pessoa asfixiada, só que a pessoa morreu devido ao afogamento. Tá? Tem doutrina que vai falar que ele deveria responder pelo resultado. Então, homicídio qualificado pelo afogamento. Mas o que é mais coerente é ele responder com base na conduta que ele praticou anteriormente. Então, para mim, ele deveria responder, ó, por homicídio, tendo visto o emprego da asfixia e não pelo afogamento, que em tese é a mesma coisa, tá? A pessoa, quando vier a ser afogada, vai ocorrer o quê? Asfixia. Mas ocorreu o nexo causal, porque primeiro ele queria matar a asfixiada através da esganadura, e a pessoa morreu afogada, tá? Outro exemplo, você vai e deu uma paulada na pessoa, com ânimos de matá-la. Aí, para você, a pessoa está morta. Você foi, cavou a cova dessa pessoa, enterrou. Então, você teve dois objetivos. Primeiro objetivo, matar a pessoa. Segundo, ocultar o cadáver. Sendo que no exame pericial ficou comprovado que a pessoa morreu pelo soterramento e não pela paulada. Nesse caso específico, eu vou responder com base no dolo na minha conduta o quê? Anterior. Eu vou responder somente por homicídio e não por ocultação de cadáver. Por que eu não vou responder por ocultação de cadáver? Porque a pessoa não estava morta na hora que eu enterrei. Tá? Então, crime de ocultação de cadáver, você tem que ocultar o quê? Uma pessoa que está morta. Se você ocultou uma pessoa que está viva, em tese você deveria responder pela asfixia gerada ali pela pessoa e não pela ocultação de cadáver. Então, é através do dolo geral, o aberratio causae. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? A ocultação, se ele joga no rio também, é ocultação de cadáver? Ou se ele deixa em algum local? Não, a ocultação de cadáver, quando você joga no rio, né? Ele está perguntando se jogar no rio vai ser configurado a ocultação de cadáver. Não, porque, ainda mais se o rio tiver a corrente dele, né? Provavelmente isso vai aparecer mais à frente, dependendo de onde que for. Então, a ocultação de cadáver gera da seguinte forma: a pessoa enterra, ela vai concretar a pessoa morta. Então, ela vai tentar também fazer o quê? Queimar, vai queimar o corpo, vai fazer também bota para os porcos comer, porque porco come até o osso. Então, seria uma forma de você ocultar o cadáver, não vai ter como encontrar. Tem ninguém que joga para jacaré. Então, isso seria a configuração da ocultação de cadáver. Não há probabilidade, em tese assim, da forma que a pessoa praticou a conduta, de você encontrar, porque realmente ele quer o quê? Esconder o objeto material do crime de homicídio. Tranquilo? Dentro ainda do 1.1
Letra B, voluntariedade. Eu estudei com vocês as espécies de dolo. As principais, tem várias, pessoal. Mas as outras é mais para título acadêmico. Termos de prova, o que cai é isso aqui que eu estou explicando para vocês, tá? Vamos estudar agora, ó, o crime culposo. Então você anota aí. Crime culposo. Dentro do crime culposo, é necessário ser observado, ó, alguns requisitos. E quais são os requisitos do crime culposo? Letra A, anota aí, ó. Conduta voluntária. Conduta voluntária. Aí tu fala, conduta voluntária no crime culposo? Sim. Porque se tua conduta é involuntária, você não vai responder pelo crime. Caiu já pela banca SESP uma questão assim, ó. O crime culposo advém de uma conduta involuntária. Ó, o crime culposo advém de uma conduta involuntária. Tá errado. Tá errado por quê? Se a conduta é involuntária, ele não deveria responder criminalmente. Porque quais são as características da conduta, conforme eu citei para vocês? Comportamento humano voluntário e a voluntariedade, que advém de dolo, culpa ou preterdolo. Então, se a conduta dele é involuntária, eu tenho uma exclusão da conduta e não a incriminação do agente. Então, o primeiro requisito do crime culposo é uma conduta o quê? Voluntária. Só que essa conduta vai advir através de culpa e não de dolo. Tá? Letra B. Além da conduta voluntária, eu tenho que ter, ó, um dever objetivo de cuidado. Então, dever objetivo de cuidado. Por que dever objetivo de cuidado? Porque tem que ser ali a minha conduta, quando eu começo a integrar a sociedade, a gente não pode também utilizar a nossa conduta de qualquer forma. Em determinadas hipóteses, a gente vai ter que também ter um cuidado. Porque se a gente não tiver um cuidado em praticar uma conduta, a gente pode gerar o quê? Um resultado. Então, um dos requisitos dos crimes culposos é o dever objetivo de cuidado. Se perante a sociedade, você não pode agir de forma negligente, de forma imprudente ou imperita. Porque isso pode gerar uma consequência penal. Então, você tem que observar um dever objetivo de cuidado. Além do dever objetivo de cuidado, ó, os crimes culposos são crimes materiais. Essa é a regra, tá? É a regra porque, como regra, vai ter que ser gerado o quê? Um resultado. E esse resultado gerado no crime culposo é um resultado involuntário. Ó, resultado involuntário. Preste atenção no que eu estou falando. A conduta ela tem que ser o quê? Voluntária. Mas o resultado é involuntário. Porque se você tem um crime ocorrendo, esse crime é material, o resultado é voluntário, é porque adveio de dolo, tá? E não de culpa. No caso do crime culposo, ó, você por negligência, imprudência e perícia causa um resultado. Só que foi através da involuntariedade. O resultado é involuntário, a conduta é voluntária. Beleza? Letra D. Mais um requisito. Previsibilidade. Ó, previsibilidade objetiva. Então, previsibilidade objetiva. Significa dizer que no crime culposo, a tua conduta ela tem que ser o quê? Previsível. Porque se ela não for previsível, você não pode ser responsabilizado. Então tem que ter uma previsibilidade. Por exemplo,
se eu jogar um vaso do meu apartamento, é previsível que eu possa vir machucar alguém lá embaixo? Sim. Mas necessariamente eu vou machucar? Não. Né? Então eu estou prevendo que essa conduta que eu estou praticando pode gerar o quê? Um resultado. Agora, será que há previsibilidade você dirigindo o teu carro? Tá dirigindo o teu carro. Está andando dentro da velocidade da via, está respeitando todas as normas de trânsito. Nisso, uma pessoa querendo se suicidar, ela se joga na frente do teu carro. Foi previsível esse resultado? Não. Então, posso falar que eu não vou responder nem a título de culpa. Vai excluir o quê? A conduta do agente, porque não foi previsível. Eu estou dirigindo meu veículo, a pessoa se joga na frente, ela quis se matar. Então, não tem nem como você imputar o crime culposo em cima do agente, porque não teve previsibilidade o quê? O objetivo. Agora, quando você sai com o teu carro, sai com o teu carro sem freio, há uma previsibilidade que você pode vir a precisar do freio e ele não pegar e você bater? Sim. Então, você está sendo o quê? Negligente. Você é negligente porque você não foi e observou o quê? O freio. Você era para consertar o freio. E além de ser negligente, você foi imprudente, porque você está saindo com o carro e às vezes a pessoa até imprime uma velocidade ali a mais do que o necessário dentro da via, com o carro sem o freio estar pegando. Então você pode ser negligente e imprudente ao mesmo tempo. E o quinto requisito, você vai anotar aí, quinto requisito dos crimes culposos é a tipicidade. Tipicidade. O que significa dizer isso? O crime culposo, para eu vir responder criminalmente, ele tem que estar previsto em lei. Se não tiver previsão do crime culposo, dentro do Código Penal ou da legislação penal especial, eu não posso ser responsabilizado. Por exemplo, se você está numa loja, aí você está olhando uma televisão. Aí eu fui olhar a televisão grande, bonita, né? Aí o pobre é uma merda. Quando começa a ganhar dinheiro, fica metido. Aí quis comprar logo uma de 50 e poucas polegadas, que a sala dele é um cubículo, né? Aí ele foi, aí tá apertando, tá apertando. Não tem botão aqui, mas tá apertando a tela. Aí apertou aqui assim 3 vezes, pum! Caiu a televisão quebrou. Aí o dono da loja falou assim, vamos para a delegacia. Aí tu fala, não, ocorreu que um dano culposo. O pequeno falou que eu não agi com dolo, né? Não posso responder criminalmente, porque o crime de dano só pode ser praticado a título de dolo. A título de culpa é um ilícito civil e não um ilícito penal. Ela pode ser punida? Não, porque não existe a previsão do crime de dano culposo dentro do Código Penal. Então ela não praticou crime. Apesar de que a pessoa vai ter que indenizar, né? Porque com a conduta dela, quebrou a televisão. Mas isso é em âmbito civil, não em âmbito penal. Então a pessoa não pode nem ficar presa ali, porque ela não praticou crime. Tá? Outro exemplo. A mãe, grávida de 8 meses. A mãe grávida de 8 meses, ela adora correr. Ela se amarra em correr. Aí ela falou, vou dar uma corridinha, com 8 meses de gravidez. Tá? Aí ela foi, correu. Aí parou e começou a passar mal. Ai, tô sentindo várias dores. O feto morreu devido à corrida dela. Ela vai responder pelo crime de aborto? Aí tu fala assim, assumiu o risco da produção do resultado. Não, pô. Não assumiu o risco da produção do resultado. Ela correndo, não necessariamente o feto iria o quê? Morrer. Mas ela foi o quê? Imprudente. Ela vai responder por aborto culposo? Não, porque não existe aborto culposo. Só a título de dolo. Dentro do Código Penal não está escrito assim, aborto culposo. Só aborto a título de dolo. Então a conduta dela é o quê? Atípica. Ela não vai responder criminalmente. Por quê? Falta a previsão legal do aborto culposo.
ela não tem a previsão do aborto culposo, então ela não pode ser responsabilizada criminalmente. Tá aqui, ó, artigo 18, anota aí, ó. Artigo 18, inciso 2, e eu vou ler o parágrafo único também. O inciso 2 ele vai falar sobre o crime culposo. Fala o seguinte, ó, culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Beleza. Agora o parágrafo único, preste atenção. Salvo os casos expressos em lei, ou seja, só com previsão legal, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Qual é a regra? A regra é a pessoa ser punida pela prática da conduta através do dolo. Excepcionalmente, se tiver previsão legal de um crime culposo, aí sim ela pode ser responsabilizada em âmbito criminal. Beleza? Então tem que haver tipicidade. Tem que estar previsto expressamente no Código Penal ou na legislação penal especial. No dano culposo eu falei que não tem previsão dentro do Código Penal, mas há previsão do dano culposo lá no Código Penal Militar. Então, se entrar nas circunstâncias do artigo 9º do CPM e o militar vier a praticar um dano culposo, ele pode ser responsabilizado, tá? Mas uma pessoa na condição de civil, em tese fora também de uma unidade militar, não pode ser responsabilizado pela prática do dano culposo por falta de previsão legal. Beleza? Anota aí no teu caderno agora, ó. Põe modalidades da culpa. Modalidades da culpa. Então, modalidades da culpa. Quais são as modalidades da culpa? Fala para mim. Não vai confundir modalidade com espécie. Quais são as modalidades da culpa? Do crime culposo, aliás. Deixa eu botar aqui. Modalidades do crime culposo. Isso aí. Então, as modalidades do crime culposo são 3. Negligência, imprudência ou imperícia. Então, vamos lá. Primeira, negligência. Na negligência, pessoal, a pessoa vai ter um comportamento negativo, tá? Ó, vai ter um comportamento negativo. Ela vai se descuidar quando ela deveria, às vezes, né, ou atentar para um detalhe, ou até mesmo solucionar algum problema. Então, por exemplo, no teu caso, tu está com um carro, tu sabe que o freio do teu carro não está pegando, qual é a tua obrigação? Consertar o freio do teu carro. Se você não conserta o freio do teu carro, e além de não consertar, você sai com ele, primeira coisa, você está sendo o quê? Negligente. Porque você deveria consertar o freio do teu carro. Então está demandando o quê? Uma conduta negativa. Era para você consertar e você não consertou. Mesma coisa, a mãe que sai às pressas para ir no shopping e ela deixa uma criança dentro do carro, trancado, ela foi imprudente? Não. Ela foi imperita? Não. Ela foi o quê? Negligente. Ela se descuidou e deixou a criança dentro do veículo automotor. Então ela saiu às pressas, ó. Estava na liquidação dentro das lojas, deixou a criança ali, fechou o carro e foi fazer as compras. Quando voltou, a criança estava morta. Ela agiu com dolo eventual? Não. Ela agiu com negligência, ela se descuidou. Tá? Então, se a criança morreu, ela deve responder por homicídio o quê? Culposo. Aí ele fala, mas por que homicídio culposo? Porque ela foi negligente. Eu não posso falar que é abandono de incapaz, porque no abandono de capaz só pode ser praticado a título de dolo. Não cabe abandono de capaz a título de culpa.
Então ela responde por homicídio culposo através da modalidade de culpa e negligência. Se descuidou. Perdão judicial não se aplica nesse caso dele. Se aplica. É o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Que caso no homicídio culposo, quando as consequências do ato se torna desnecessária a aplicação da pena, por caso do sujeito ativo, o juiz, na lei está assim, pode conceder o perdão, mas o juiz é obrigado a declarar o perdão judicial. Nesse caso específico da mãe aí. Mas o sofrimento já é muito para ela? Já, Não cabe colocar a pena? Já, porque assim, ó, primeiro, ela perdeu o filho, né? Então ela já está sofrendo por isso. Tu imagina ela ter que cumprir pena, lembrando que ela está cumprindo a pena porque matou o filho. Então ela está sendo penalizada aqui 2 vezes. Então, nesses casos, por questão de política criminal, o juiz vai fornecer o quê? O perdão judicial. Não há necessidade, aliás, de ser aplicado a pena. Beleza? Além da negligência, eu tenho a imprudência. A imprudência, pessoal, demanda um comportamento que é positivo, uma conduta positiva, diferente dela, da negligência, conduta negativa. Eu posso combinar a negligência com a imprudência e ocorrer essas 2 modalidades de culpa em um crime? Sim. Então, volto ao exemplo lá do carro. O carro está sem freio, então, qual é a minha obrigação? Consertar o freio do carro. Aí eu botei o carro para rodar. Além de estar com o freio ruim, o que eu faço? Eu imprimo uma velocidade excessiva. Começo a andar voado com o carro. Então, nesse caso, eu estou sendo o quê? Imprudente. Então, eu tenho a negligência, pelo fato de eu não ter consertado o freio, e a imprudência porque eu estou correndo com o veículo automotor. Tá? Vou responder esse caso via matar alguém na direção do veículo automotor por homicídio culposo. Então, demanda o quê? Um comportamento positivo. Tá? A imprudência demanda um comportamento positivo. No caso da imperícia, ela também demanda um comportamento positivo. Então, por exemplo, uma conduta positiva. Você é perito na direção do veículo automotor? Se você tem a sua carteira nacional de habilitação ou você tem a permissão para dirigir, significa que você é perito. Se você vai fazer uma curva, você erra na hora que vai virar e sobe a calçada e atropela uma pessoa, você não foi imprudente, porque às vezes você estava dirigindo dentro da velocidade da via. Você foi o quê? Imperito. Você não teve a habilidade necessária para conduzir o veículo, mesmo sendo habilitado. Então, tu vai responder por crime culposo através da imperícia. No caso do médico, o médico, se ele for fazer uma intervenção cirúrgica e ficar constatado que ele não aplicou as determinadas regras técnicas da profissão dele, ele pode responder por um crime culposo através da imperícia e também pode decidir a causa de aumento de pena. No caso do homicídio, ocorreu o homicídio, o médico era para observar as regras técnicas da profissão dele, tinha os procedimentos para seguir, ele não seguiu, tá? Então ele já está sendo o quê? Imperito. E além de causar o resultado, pode decidir a causa de aumento de pena. Aconteceu um fato aqui, recentemente em Toledo, eu não sei se vocês chegaram a ter a noção, a par dessa notícia, tá? Eu não vou falar nomes porque é um caso concreto só para a gente trazer a situação que ela é um pouco inusitada, né? A mãe estava grávida, tá? A mãe estava grávida, acho que de 36 semanas, e começou a sentir dores, acho que foi para o hospital. Aí no hospital já estava comprovado que ela não tinha passagem para a criança, tá? Não tinha passagem. Ou seja, o necessário era ser feito o quê? A cesárea. Tá? Mas mesmo assim, o médico insistiu em fazer o trabalho de parto normal. E foi, acho que aplicou uma injeção para poder induzir ali o parto normal, sendo que não tinha passagem. Independentemente se fosse aplicada a injeção,
não ia ocorrer a dilatação e a criança não ia conseguir o quê? Sair. Mas mesmo assim ele forçou. Ele forçou o procedimento do parto normal, vendo que não tinha passagem para ser feito ali, ele deveria fazer o quê? A cesárea. Aí falaram que na força ali da criança querendo sair e ele querendo forçar o parto normal, saiu a cabeça da criança, tá? Mas não conseguiu sair a parte do corpo, porque não tinha passagem. Então a criança estava ficando o quê? Asfixiada. A criança ficou asfixiada ali. Aí o que ocorreu? Acho que pelo caso concreto muito esdrúxulo, acho que cortou o pescoço da criança, tá? Para depois tirar o resto ali do corpo. Ou seja, a criança morreu asfixiada e cortou o pescoço da criança para depois tirar o restante do corpo. Ou seja, a criança morreu. Aí, nesse caso, alguns alunos vieram me perguntar, e aí? Ele vai responder por quê? Aí, observando assim, ó, para mim, estou falando assim, eu estou falando uma situação hipotética, é caso concreto, tá? Mas, para mim, não é aborto. Por que não é aborto? Porque já tinha criança. Aborto ocorre quando há a morte do feto. Ele viu a criança ali. Qual era a obrigação dele? Ele viu que a mulher não tinha passagem, ele deveria fazer a cesárea. Mas quando mesmo assim ele forçou, ele assumiu o risco da produção do resultado. E para mim ele matou uma criança. Se ele matou a criança, ele deve responder por homicídio. Homicídio através do dolo eventual. Tá? E não aborto. Porque aborto, a criança estava nascendo. Porque tu fala assim, ó, o infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho, durante o parto ou logo após. Então, se a mãe mata o filho ali no momento de parto, ela já responde por infanticídio, ela não responde por aborto. Né? E acabou o quê? A criança morreu por asfixia durante o parto. Então, já não tem mais feto. Ali é o quê? Criança. Então, para mim, seria o quê? Homicídio, através do dolo eventual. Claro que tu vai enquadrar no homicídio simples. Nesse caso, assim, como ele assumiu o risco, não tem qualificadora. Aí tu enquadra no homicídio simples. Mas ele não deve responder, vai falar aborto provocado sem consentimento da gestante. Pô, não ocorreu o aborto, é o homicídio. Tá? O que pode acontecer de alguém entender e botar em um homicídio culposo. Mas para mim, não. É o quê? Homicídio doloso. No caso que você citou do médico que não segue o procedimento, ele é imperito ou é negligência? Ele está negligenciando padrões que ele deveria seguir. Não, assim, quando você tem... Ele está perguntando aqui quando o médico não segue os procedimentos, se ele é imperito ou se ele é negligente. Assim, quando você não observa uma regra técnica da tua profissão, eu não posso falar que tu é negligente. Tá? Aí você está sendo o quê? Imperito. Por exemplo, no caso lá, quando você está dirigindo e você faz a curva e o teu carro sobe na calçada, você não observou o quê? Alguma regra na condução e acabou por erro ali subindo na calçada e matando a pessoa. Então você foi imperito. Mesma coisa o médico. Quando ele não segue as regras da profissão dele, os procedimentos adotados, aí ele está sendo o quê? Imperito. Tá? Ainda vai incidir uma causa de aumento de pena. Pequeno, o médico esquece a tesoura dentro da mulher, é negligência. Né? Aí é negligência, entendeu? Eu estou falando assim, o médico vai fazer um procedimento cirúrgico, ele faz totalmente errado. Aí, devido a esse erro, gerou uma lesão corporal culposa, gerou a morte da pessoa, aí tu vai enquadrar na modalidade de culpa o quê? Imperícia. Estou falando isso pra gente, questão de prova, né? Ou até mesmo que o cara que for delegado, ele vai ter que justificar ali o porquê está enquadrando no crime culposo, tá? Beleza? Então, pessoal, só voltando aqui, ó, nesse caso aí que ocorreu, caso concreto, é a mesma coisa, ó, eu entendo que não seria homicídio culposo, sim homicídio doloso. A pessoa chega, passando mal, está infartando. Ela chega no pronto-socorro. Aí o médico é acionado. Ele vem até a fila, vê que a pessoa está passando mal, aí ele fala assim, aguarda. Né? Caga. Né? Deixa a pessoa ali.
Se essa pessoa morrer, ele assumiu o risco da produção do resultado. Além disso, que nesse caso específico, qual é a obrigação dele? Prestar o socorro. Tu não vai enquadrar ele na omissão qualificada pelo resultado morte. Nesse caso, ele como agente garantidor ali, ele deveria prestar assistência, ele assumiu o risco da produção do resultado, então tem que ser o quê? Homicídio doloso. Beleza? Dolo eventual. Porque o dolo direto ele vai ter que matar a pessoa. Vai praticar a conduta ativa. Nesse caso, ele praticou o quê? Uma conduta omissiva. E devido à omissão dele, causou o resultado morte. Tá? Mais um detalhe aqui, ó. Você pode pôr também que o crime culposo ele é um tipo aberto. O que seria um tipo aberto? Ó, tem como eu chegar e falar todas as modalidades do homicídio culposo? Não. Só quem pode falar que ocorreu o homicídio culposo vai ser no caso concreto. E o juiz, quando for o quê? Condenar. Então, é um tipo aberto. Não é um tipo fechado. O tipo fechado, não, pô. Homicídio. Homicídio doloso, você matou uma pessoa, tá lá. O tipo é fechado. A norma é clara. Matou uma pessoa, através de dolo, vai ser homicídio doloso simples. Homicídio o quê? Qualificado. Mas o homicídio culposo, ele é aberto. Então, quem vai analisar é o juiz, no caso concreto, quando for aplicar o quê? A pena. Então, o juiz vai ter que analisar. Por exemplo, a mãe que dorme com uma criança do lado e ela se vira e mata a criança sufocada. É homicídio culposo? Analisando assim, de antemão, poderia falar que sim. Mas dependendo do caso concreto, possa ser que nem culpa ela teve. Entendeu? Então, o crime culposo é um tipo aberto. É analisado no caso concreto. Só existe um crime culposo, não, melhor, tem espécie de crime culposo que é fechado. Por exemplo, que eu vou citar para vocês é o artigo 38 da Lei de Drogas. O que traz o artigo 38 da Lei de Drogas? Prescrição culposa de droga. Então, cara, o médico prescreveu culposamente a droga, tá lá, ó, crime culposo previsto na Lei de Drogas. Precisa outra interpretação além disso? Não. Então, é um crime culposo através de um tipo fechado. Mas a regra é ser tipo aberto. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora, você anota no seu caderno e põe aí, ó, espécies de culpa. Espécies de culpa. Dentro das espécies de culpa, eu vou citar aqui, ó. Primeira, culpa consciente. Então, primeira espécie de culpa, eu tenho a culpa consciente. O que seria a culpa consciente? O agente, ele prevê o resultado, mas ele acha, sinceramente, que o resultado não vai ocorrer, tendo em vista alguma habilidade que ele possui. Então, ele prevê o resultado, mas ele acha que o resultado não vai ocorrer, porque ele vai empreender alguma habilidade e, devido a essa habilidade dele, não vai ocorrer o resultado. É diferentemente do o crime doloso através do dolo eventual. No dolo eventual, o agente prevê o resultado. Então, tem uma similitude com a culpa consciente. Na culpa consciente, ele prevê o resultado? Prevê. No dolo eventual, ele também prevê o resultado? Prevê. Só que no dolo eventual, ele prevê o resultado, mas não está nem aí se o resultado vai ocorrer ou não. Na culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele não quer que o resultado venha o quê? Ocorrer. Ele acha, sinceramente, que o resultado não irá ocorrer, tendo em vista a sua habilidade. Então, no caso específico, quando você vem com a sua moto correndo, né, tá? Imprimindo uma alta velocidade, você está sendo imprudente. Aí você vê, ó, que tem como passar
ali, ó, no meio dos carros. Aí passou, no meio dos carros. Nisso o sinal está fechando. Você acha ali no caso específico, né, que você vai conseguir passar no meio dos carros, você está vendo as pessoas já cruzando e que você vai desviar. Aí você vai, ao invés de desviar, atropela uma pessoa, erra uma manobra. Tá? Então, nesse caso específico, você agiu com culpa o quê? Consciente. Quando você anda voado com o teu carro e você acha, sinceramente, que vai conseguir desviar em alta velocidade, você está sendo imprudente, mas está agindo com culpa o quê? Consciente. O atirador de facas, né? Quando põe ali a mulher, ele acha que vai acertar o quê? O objeto que ele pôs em cima da cabeça da mulher. Então ele está agindo com culpa o quê? Consciente. Porque se ele errar e vier matá-la, ele vai responder por homicídio culposo, tendo em vista a culpa consciente. A Banca CESP trouxe uma questão do atirador de elite. O atirador de elite visualizando o sequestrador estava com a vítima em seu poder, então ele visualizou o sequestrador e ele achando sinceramente que com sua habilidade, pelo fato de ser sniper, ele ia efetuar o disparo e ia conseguir matar o sequestrador. Ali errou e acabou matando a vítima. Então, para a Banca CESP seria o quê? Culpa consciente. Homicídio culposo tendo em vista a culpa consciente. Tá? Nesse caso do atirador de elite. Porque ele preveu o resultado, mas achou pela sua habilidade, sinceramente, que o resultado não iria o quê? Ocorrer. Aí foi e matou. Para mim está errado. Eu te falo que está errado por quê? Para mim, ele estava agindo em legítima defesa de terceiro. Sendo que quando ele foi aplicar a execução, ele errou. Então ocorreu um aberratio ictus. No caso da legítima defesa de terceiro, ou na legítima defesa própria, se ocorreu o aberratio, o erro na execução, você responde como se tivesse matado a pessoa que queria. Então, apesar da vítima ter morrido, ele era para responder como se tivesse matado o bandido. Tá? Então, ele seria beneficiado com a legítima defesa de terceiro, e não por homicídio culposo. Então, dava para trabalhar em cima da licitude, excluir a licitude da conduta dele, tendo em vista o erro na execução. Pelo fato de ele estar exercendo a profissão dele, trabalhando ali como policial, Não é estrito cumprimento do dever legal. Não. Não é porque não existe o estrito cumprimento do dever legal e nesse caso específico. Será que necessariamente foi determinado para ele, foi determinado para ele matar a pessoa? Tem determinados casos que tem que ter um aval. Se tivesse um aval de um superior para ocorrer a execução, eu poderia falar que ele agiu em estrito cumprimento do dever legal e ocorreu um erro na execução. Tá? Mas se ele mesmo toma essa iniciativa ali, ele está vendo que ele poderia agir. E qual era a intenção dele? Cessar a agressão injusta praticada pelo sequestrador. Então poderia fundamentar na legítima defesa de terceiro. Entendeu? Diferentemente quando o cara vai cumprir ali uma determinação legal. No caso nosso, pena de morte aqui no Brasil é através do fuzilamento. Então, quem vier a fuzilar está agindo no estrito cumprimento do dever legal, porque há uma imposição da lei. Tá? Vamos lá, pessoal. Letra B. Culpa inconsciente. Não vai confundir, pelo amor de Deus, a culpa consciente com o dolo eventual. Não tem como. Tá? No dolo eventual, ele não vai estar nem aí para o resultado. Para ele, tanto faz o resultado ocorrendo ou não. Na culpa consciente, a pessoa não quer que o resultado ocorra. Tá? Tendo em vista a sua habilidade. Na culpa inconsciente, o resultado não é previsto. Não é previsto. Mas é previsível. A gente fala, que isso? É dessa forma. Porque uma coisa, eu saber que eu posso vir atropelar alguém, né? Nesse exemplo do atirador de faca, ele prevê que se ele errar, ele pode matar a pessoa.
Então seria uma culpa consciente. Agora, se você põe um objeto na sacada do teu apartamento, ali um objeto pesado, necessariamente, se ele cair, eu estou prevendo que vai matar alguém? Tem como eu visualizar? Não, pô. Aí deixei aquele objeto e sabendo que poderia ter uma ventania e derrubar. Aí, ó, bateu o vento, derrubou aquele objeto. Eu fui o quê? Eu fui imprudente. E, além de imprudente, eu fui negligente. E o objeto veio cair e matou uma pessoa lá embaixo. Eu vou responder por homicídio culposo, tendo em vista o quê? Culpa inconsciente. Você está lá, tá tendo churrasco na tua casa, dentro do apartamento. Aí tu pega uma lata de cerveja na sacada, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, geralmente, não tem pessoas com frequência passando na rua, né? Mas isso não te dá o direito de chegar e jogar uma lata. Tomou aqui, ó, abriu a lata, tá choca. Pegou e jogou. Pegou e jogou a lata pela janela. Vá! Nisso, tava passando um malandro lá. Aí estourou a lata na cabeça dele. Abriu o supercílio do cara. Lesão corporal o quê? Culposa. Tendo em vista a culpa inconsciente. Beleza? Letra C. Culpa própria. O que seria a culpa própria? É a culpa propriamente o quê? Dita. São os crimes culposos, como regra. Ou seja, o agente vai praticar a conduta voluntária e o elemento subjetivo da conduta dele vai ser o quê? A culpa. Então, os crimes culposos, como regra, vai trazer o quê? A culpa própria. Diferentemente da letra D. É igual a outra, então? O quê? É igual a culpa inconsciente. Não. A culpa própria eu posso ter tanto a culpa consciente como a culpa inconsciente. Porque o cara está sendo punido a título de culpa. O elemento subjetivo dele é a culpa. Isso, olha só. Se eu vou jogar a faca prevendo que eu posso errar e acertar a cabeça da pessoa. Errei, acertei a cabeça da pessoa e matei. Eu pratiquei o crime culposo através de uma culpa consciente e minha culpa foi o quê? Própria. Eu agi com dolo? Não. Eu agi com culpa. Então a culpa foi o quê? Própria. Quando eu joguei a lata e acertei uma pessoa gerando lesão corporal culposa, a minha culpa ela é própria porque eu agi com culpa, não foi com dolo. Tá? Na culpa imprópria, aí você vai ver a diferença. Na culpa imprópria, o agente ele age com dolo, mas ele é punido a título de culpa. Por isso que o nome é trazido por culpa imprópria. A culpa própria, ele vai agir com culpa. Aqui ele vai agir com dolo, mas ele é punido por questões de política criminal a título de culpa. Então, no caso da legítima defesa putativa, a legítima defesa putativa, o agente, ó, ele vai agir com dolo, só que ele vai ser punido a título de culpa. Então, por exemplo, aqui, ó, tá lá, seu desafeto, numa rua, sem saída, esse exemplo é clássico, né? E você visualiza ele vem na sua direção, você pensa que ele vai sacar uma arma, mas na verdade ele puxar um isqueiro para acender o cigarro. E você pensando que ele vai meter a mão na arma, você efetua um disparo contra ele. E devido a esse disparo efetuado, ele vem a falecer. Vamos lá. Você agiu com a intenção de efetuar o disparo? Vai falar que sem querer apertou o gatilho, né? Não, você agiu com dolo. Mas você pode vir a ser punido a título de culpa. Se o erro for excusável, vai excluir o dolo e a culpa. Por exemplo, se nesse caso que eu citei para vocês, você encontra seu desafeto na rua, tá? Ele está vindo na tua direção, aí ele mete a mão na cintura, aí ele puxa uma arma de longe, prateada. Você não vai pensar 2 vezes. Você pode agir para cessar essa agressão injusta que poderia ser atual ou iminente.
Aí você vai, se antecipa e efetua o disparo e acerta ele. Ele vem a falecer. Quando chega lá, é verificado que a arma que ele estava na mão era uma arma de brinquedo. Aí tu fala assim, ocorreu erro de tipo. Ó, erro de tipo vai incidir no tipo penal, que tu vai excluir ali a tipicidade. Mas ocorreu a legítima defesa o quê? Putativa. Por que uma legítima defesa putativa? Com a arma de brinquedo, não tinha como ele praticar uma agressão o quê? Injusta. Não tinha como ele efetuar disparo. Mas o erro que foi gerado pela tua conduta é um erro excusável? Sim. Porque se o cara, tu encontra teu desafeto, de longe tu tá vendo ele com uma arma na mão, tu vai perguntar se a arma é de brinquedo? Ou se é de verdade? Não, pô. O cara te ameaçou de morte, tá vindo na tua direção, tu vai fazer o quê? Tu vai se antecipar. Então, ocorreu um erro de tipo permissivo, aí vai excluir o quê? O dolo e a culpa. Você vai ser isento de pena, vai excluir o dolo e a culpa. Agora, se no caso concreto dava para verificar que você poderia agir de outra forma e você não agiu, você pode praticar um quê? Um erro inexcusável. Então eu excluo o dolo e vou puni-lo a título de culpa. É a culpa imprópria. Ele age com dolo, só que ele é punido por questão de política criminal a título de culpa. Beleza? Não? Fala. A minha dúvida é entre a culpa própria e a culpa inconsciente. O cara tacou a lata lá, o resultado não era previsível, ele tacou... Não. Não, Olha, ele está perguntando. Era previsível, ele tacou... Não era previsto. Uma coisa é ser previsto, outra coisa é ser previsível. Entendi. Entendeu? Na inconsciência, ele é previsível, mas ele não crê, é isso, né? Na culpa, ela está perguntando se como é que é na culpa inconsciente. Na culpa inconsciente, o resultado é previsível. Mas ele não crê que vai acontecer. Olha só. Uma coisa, todos os crimes culposos que eu falei para vocês, tem que ter o quê? Previsibilidade. Então não posso chegar e falar que o resultado é imprevisível. Se é imprevisível, não tem crime culposo. Tá? Na culpa inconsciente, o resultado é previsível, mas não é previsto por ele. Ele não consegue ver ocorrendo o resultado ali. Diferentemente da culpa consciente. Além de previsível, é previsto por ele. Ele sabe que se ele errar, ele pode acertar. Agora, a culpa consciente e a inconsciente só podem ser o quê? Culpa própria. Porque são praticados a título de culpa. Na culpa imprópria, não. Ele vai agir com dolo, ele quer praticar a conduta, só que é punido por crime culposo, por questão de política criminal. Não existe culpa consciente e inconsciente através de culpa imprópria. Só através de culpa própria. Culpa imprópria já diz, por que culpa imprópria? Porque ele está sendo punido pelo crime culposo que adveio de uma conduta dolosa. Tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Pode perguntar aí. Não? Então vamos embora. Anota aí no teu caderno. Crime préter doloso. Então, crime préter doloso. No crime préter doloso, pessoal, eu posso trazer também ele como sinônimo de um crime qualificado pelo resultado. Na verdade, o crime préter doloso é uma espécie, ele é uma espécie de um crime qualificado pelo resultado. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui. Pelo amor de Deus, não tira a palavra da minha boca. Todo crime préter doloso é um crime qualificado pelo resultado. Então, todo crime préter doloso é um crime qualificado pelo resultado.
Mas nem todo crime qualificado vai ser um crime préter doloso. Por exemplo, lesão corporal. Lesão corporal grave ou gravíssima. No caso específico do inciso 1 do artigo 129, parágrafo 1º, eu tenho a lesão corporal grave, tendo em vista que vai gerar uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Tá? Eu posso praticar esse crime de lesão corporal grave, que ele é um crime qualificado. A lesão corporal leve, a pena de detenção de 3 meses é 1 ano. Aí tu vai ver, quando pega o 129, parágrafo 1º, inciso 1, 129, parágrafo 1º, já muda por completo a pena. A pena deixa de ser detenção e passa a ser reclusão de 1 a 5 anos. Aí tá lá. Eu posso praticar esse crime, a título de dolo. Não posso? Eu, com a intenção, causar lesão corporal grave na pessoa e deixá-la incapacitada por mais de 30 dias. Mas eu também posso gerar ali uma lesão corporal grave e, em cima dessa gravidade também, a título de culpa. Eu ter dolo em lesionar e culpa no resultado que vai deixá-la incapacitada por mais de 30 dias. Então, bati na pessoa, querendo deixá-la incapacitada por mais de 30 dias. Então, eu só agi com dolo. Lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Mas eu posso assim, meu dolo é inicial, eu só quero lesioná-la. Aí eu bato nela. Devido à intensidade da minha lesão, que era só lesionar, por culpa minha ela ficou incapacitada por mais de 30 dias. Então, nessa hipótese, eu vou ter um crime préter doloso. Tá? Então, o crime préter doloso, eu vou ter o dolo mais culpa. Dolo no crime antecedente. Então, dolo no crime antecedente e dolo no crime consequente. Dolo no crime antecedente e culpa no crime consequente. Aí vai gerar o quê? O crime préter doloso. Então, por exemplo, aqui, tortura qualificada pelo resultado morte. Eu tenho dolo em torturar e culpa na morte, que vai gerar o enquadramento da conduta do agente no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455 de 1997. Então, eu torturo a pessoa, estou torturando, presta atenção, estou torturando para que ela venha me confessar um crime. Aí eu começo a torturar. Aí eu acabo me excedendo nos meios que eu apliquei a tortura. E por culpa minha, ela vem a falecer. Eu vou responder, por tortura mais homicídio culposo? Não. Eu vou responder por tortura qualificada pelo resultado morte. Só que essa morte adveio a título de culpa. Agora, se o agente tem o dolo de torturar, confessa, vagabundo, o crime, aí está torturando o cara ali. Aí parou. O cara, não vou falar. Aí tu olha para ele, tu não vai falar não? Aí eu falou com o teu compasso e falou assim, não vai falar mesmo. Então mata esse cara. Aí pegou a arma e pau, deu um tiro na cabeça dele. Tu agiu com culpa aí, meu filho? Não. Tu vai responder por tortura, mais o crime de homicídio doloso. Beleza? Se você pega uma pessoa, teu desafeto, aí eu falo assim, eu vou matá-lo. Mas antes de matá-lo, eu vou fazer ele sofrer. Aí tu leva ele para torturar, mas querendo o quê? Matar. Você utiliza a tortura como meio de execução, faz ele sofrer antes de você tirar a vida dele. Aí vai ser homicídio qualificado pela tortura. No crime préter doloso, você tem dolo no crime antecedente e culpa no crime consequente.
Você não quer causar esse resultado, tá? Préter doloso é sinônimo de préter intencional. Lesão corporal seguida de morte. A tua intenção é lesionar uma pessoa e por culpa você causa a morte, tá? Então, toda vez que eu tiver essa mistura entre dolo e culpa, eu tenho crime préter doloso. Exemplo, a vítima, ela era uma gestante e ela consentiu para que ocorresse o aborto. Então, o consentimento para a prática do aborto é o artigo 124 do Código Penal. Tá? Só quem pode consentir para a prática do aborto é a gestante. É um crime de mão própria. Aí, chegou uma pessoa e foi provocar o aborto sem consentimento, o aborto com consentimento da gestante. Devido às manobras abortivas, a pessoa, além de ter gerado o aborto, causou o resultado morte na gestante. Ele vai responder pelo resultado morte, não vai? Mas ele agiu com dolo? Não, com culpa. Ele agiu com dolo em causar o quê? O aborto. E culpa no resultado agravador que foi gerado a morte da gestante. Então, necessariamente vai ter que ter o dolo e a culpa. Beleza? Agora, pessoal, um detalhe para você nunca mais errar. No crime culposo não cabe tentativa. Tá? A regra é que não cabe o quê? Tentativa. De acordo com a doutrina majoritária, só ocorreria tentativa no caso da culpa imprópria. Por que na culpa imprópria poderia ter a tentativa? Porque, na verdade, o agente vai agir com dolo e não com culpa. Então, crimes culposos, cabe tentativa? Não. Mas se especificar assim, na culpa imprópria, de acordo com a doutrina majoritária, poderá ocorrer tentativa? Sim. O crime préter doloso, cabe tentativa? Não, por quê? A doutrina majoritária vai falar que nos crimes préter dolosos não cabe tentativa, porque é um dolo misturado com culpa. Se nos crimes culposos não cabe tentativa, então não poderia ter tentativa também no crime préter doloso, porque ele é misturado com culpa. Tá? Mas há umas exceções aí que a gente pode até ficar na dúvida. Por exemplo, latrocínio. Eu quero roubar uma pessoa. Aqui a gente tem que ser técnico, tá? Não é o roubo que a tua avó fala em casa, que tua mãe, né? Porque tua mãe fala, pegaram lá na minha geladeira uma maçã, roubaram. Roubaram não, pô, furtaram, né? Ela foi e emprestou a roupa para outra colega, aí a colega não devolveu, ela roubou. Não, a colega se apropriou. Né? Então esquece o roubo da vovó e da mamãe. Então, fui roubar uma pessoa. Aí tô com a arma, tô segurando o relógio aqui. Aí a pessoa tá lutando contra mim. Nisso, tô apontando, tira, larga, desgraçada. Aí, o cara tremendo, né? Nisso que tremi, apertei o gatilho sem querer, né? A arma disparou sem querer. Aliás, aí devido a esse disparo, a pessoa morreu. E eu não consegui levar o relógio, saí correndo. Eu vou responder por quê? Latrocínio consumado. Eu tinha um dolo em subtrair a coisa e por culpa minha eu deixei o quê? A pessoa morrer. Né? Então, latrocínio consumado. Agora, se eu estou tentando subtrair, por culpa minha, a arma dispara, a pessoa toma o tiro, né? Ela é socorrida, não morre. Eu vou responder por quê? Tentativa de latrocínio. Então, uma hipótese que o crime préter doloso poderia caber tentativa, mas isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal, sumulado, tá? Então, se não ocorre a morte por circunstâncias ali à vontade do agente no latrocínio, vai ter a tentativa de latrocínio. Essa morte pode ser gerada tanto a título de culpa como também a título de dolo. Então, na próxima parte aí, damos sequência.